Galera que se liga no LAC Concursos. Chegando aqui na área novamente o professor Edenilson Moraes na condução desse processo pedagógico que visa deixar você muito bem capacitado para esse concurso, amigão e amigona. Hoje a gente continua falando sobre a história do Brasil e vamos enfatizar um movimento social, político acontecido dentro do contexto histórico da Primeira República no Brasil, a chamada República Velha. A gente vai falar do movimento ocorrido no sertão da Bahia em finais do século XIX. O movimento de Canudos, a Guerra de Canudos, ou Revolta de Canudos, que teve a liderança de Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro, que já aparece aqui na nossa tela, dando início à nossa aula, era Antônio Vicente Mendes Maciel, que tinha essa alcunha de Antônio Conselheiro, era um beato, um líder comunitário, um conselheiro, perfeito? Que consegue amealhar diante de si uma grande legião de seguidores, pessoal. Milhares de pessoas ouviam as pregações de Antônio Conselheiro e o seguiam, o viam como um verdadeiro profeta, anunciando a nova era. Olha aí o caráter messiânico, o caráter milenarista desse movimento de Canudos. Antônio Conselheiro, esse nosso amigo, fazia enfáticos discursos. Ele parava no centro das cidades, das vilas do Nordeste e começava a fazer pregações com enfáticos discursos que abordavam temas religiosos, mas também abordavam temas sociais. E o principal alvo das críticas de Antônio Conselheiro era justamente a República recém-instalada no Brasil, a República que havia sido proclamada em 15 de novembro de 1889. A República, portanto, dava seus primeiros passos, mas Antônio Conselheiro já fazia pesadíssimas críticas contra a República, abordando que a mudança na ordem política brasileira não trouxe melhorias nas condições de vida da população, sobretudo da população mais pobre. O que ele não estava enganado, diga-se de passagem, viu? Antônio Conselheiro estava apenas retratando o que ele via. Na verdade, a República trouxe uma ordem bastante excludente. E Antônio Conselheiro chegava a dizer que a República era uma verdadeira obra do diabo. Fazia pesadíssimas críticas contra a separação entre Estado e Igreja. Porque durante a monarquia, a Igreja esteve atrelada ao Estado. A Igreja era subordinada ao poder do imperador, através dos sistemas de padroado e beneplácito. Com o estabelecimento da República, pessoal, isso aí mudou completamente, porque nós tivemos o soerguimento do chamado Estado laico, ou seja, uma ruptura, uma separação entre Estado e Igreja. Surgem, por exemplo, os cartórios de registro, que vão ser responsáveis pelas certidões de nascimento, certidões de casamento, certidões de óbito. Temos então o casamento civil. O casamento religioso perde toda aquela relevância que possuía durante o período monárquico. Agora, com o advento da República, o que vale, o que tem relevância é o casamento no cartório, ou seja, o casamento civil. E Antônio Conselheiro era contrário ao casamento civil, contrário a essa separação entre Estado e Igreja. E também era contrário aos inúmeros impostos implantados pela República, porque na ótica de Conselheiro, a ordem republicana era, sobretudo, uma ordem extremamente excludente, que não atendia às expectativas, às necessidades das camadas menos favorecidas. Então isso tudo, essas pregações que eram feitas por Antônio Conselheiro, essas suas
peregrinações por várias cidades nordestinas, vários estados do Nordeste. O conselheiro passou, fazia reformas de igrejas, fazia reformas de cemitérios, então ele conseguiu atrair para junto de si um grande séquito, um grande número de pessoas. Via no Antônio Conselheiro um verdadeiro homem santo, um homem da boa palavra, um profeta. Então vão segui-los, porque essa população estava sujeita a péssimas condições socioeconômicas. Quais eram as condições socioeconômicas do sertão, professor? Condições de extrema miséria, de exploração, a seca no Nordeste que assolava boa parte da região e causava mortes, causava queda na produção agrícola, causava muito sofrimento, muita exploração. Então isso tudo vai ajudar no surgimento dessa figura que prega uma nova era, que prega a conversão, a obediência aos preceitos religiosos. Vamos lembrar também que havia uma grande concentração fundiária, uma grande concentração de riqueza nas mãos de pouquíssimas pessoas. Os grandes proprietários de terra, os latifundiários, os chamados coronéis, que exploravam uma grande quantidade de pessoas, que estavam sujeitas a toda essa vicissitude, a toda essa adversidade que enfrentavam. Por exemplo, miséria, exploração, marginalização desse campesinato. E aí, imaginem só os senhores, surge uma figura pregando ali a palavra da Bíblia, pregando a obediência cega aos preceitos católicos. É claro que essa liderança messiânica, prometendo uma nova era, prometendo um novo tempo, um tempo de abundância, de fartura para aqueles que seguissem as palavras de Deus, seguissem estritamente o que estava estabelecido na Bíblia. Claro que ele vai conseguir reunir um grande número de seguidores. E aí surge a comunidade do Belo Monte, pessoal. O famoso Arraial do Belo Monte. Onde é que estava o Arraial do Belo Monte? Vamos acompanhar aqui no mapa para a gente ter uma noção mais exata, pessoal? No sertão da Bahia, numa região próxima ao Vale do Rio Vaza-Barris, surgiu uma comunidade sob a liderança de Antônio Conselheiro. Essa comunidade ganhou o nome de Belo Monte, mas também era conhecida como Canudos, em razão da vegetação típica do local, pessoal. Então, esses problemas econômicos e sociais enfrentados pela população, composta basicamente por camponeses expropriados, por trabalhadores rurais que não tinham condições, não tinham os meios de produção, não tinham propriedade de terra, eram excluídos, explorados, marginalizados, aviltados pelo governo e pelos coronéis da Bahia também, pessoal. Por essa razão que surge uma sociedade comunitária, ou seja, uma comunidade, um arraial onde todos indistintamente trabalhavam para a sua sobrevivência e frequentavam a igreja, seguiam fielmente as palavras de Antônio Conselheiro, formando o segundo maior conglomerado populacional da Bahia. Vejam só os senhores, o Arraial de Canudos, o Arraial do Belo Monte, chegou a constituir a segunda maior densidade populacional do estado da Bahia, pessoal. Ou seja, com uma grande população que beirava cerca de 30 mil habitantes, de acordo com alguns historiadores. Essa população só era inferior à população da capital da Bahia, Salvador. Veja só, olha a magnitude desse movimento em finais do século XIX, ali por volta de 1893, que formou-se a comunidade de Canudos, na luta contra a miséria, contra a exclusão social.
E é claro que com o surgimento dessa comunidade, os coronéis da Bahia vão ver com maus olhos essa liderança messiânica exercida pelo Antônio Conselheiro. Por que razão, professor? Você pode me perguntar. Por uma razão muito simples, pessoal. Canudos representavam uma ameaça ao poder econômico e político dos coronéis. Por que razão? Porque estes latifundiários, estes coronéis baianos, perdiam ao mesmo tempo mão de obra para suas fazendas, mão de obra a ser explorada em suas fazendas, e perdiam também o voto, pessoal, o voto desses trabalhadores, o voto de cabresto. Então o coronel perdia poder econômico e perdia também poder político. Por essa razão que o Arraial de Canudos representava uma grande ameaça. Pensa só a situação que tinham os trabalhadores rurais explorados de maneira extremada pelos coronéis na Bahia. O cara pensava, olha, estou sendo explorado, eu mal tenho para sobreviver, eu prefiro seguir Antônio Conselheiro, ir lá para o Arraial do Belo Monte e ter uma vida melhor, claro. Então mais e mais pessoas deixavam as fazendas e rumavam em direção do Arraial do Belo Monte. Por isso que os latifundiários iam perdendo dia após dia mão de obra e também eleitores. Olha só as características socioculturais do Arraial do Belo Monte. Do ponto de vista da religiosidade, pessoal, temos como características fundamentais o misticismo, o milenarismo e o sebastianismo. Olha só, como eu disse para vocês, Canudos foi um movimento messiânico que tinha uma importante liderança social e religiosa, representada na figura de Antônio Conselheiro. Portanto, é um movimento místico, milenarista, que pregava a possibilidade da existência de uma nova era. Essa nova era seria uma era de fartura, de abundância, de prosperidade, seguindo os preceitos religiosos pregados pelo bom conselheiro. E era um movimento também sebastianista, porque Antônio Conselheiro era um devoto, era um crente na volta de Dom Sebastião, uma velha crença que já existia em Portugal desde o século XVI, a crença na volta do rei Dom Sebastião, rei de Portugal, que morreu na Batalha de Alcácer Quibir em 1578 no norte da África. Este é o chamado sebastianismo, a crença no retorno de Dom Sebastião para trazer uma nova era, uma era de prosperidade, de fartura. E aí nós temos então a pregação messiânica feita por esse líder religioso, Antônio Conselheiro. Esse movimento de Canudos também tinha um forte apelo social, de contestação a essa ordem social vigente. Qual era a ordem social vigente? De grande exploração das camadas menos favorecidas, de grande exploração da mão de obra dos trabalhadores, pessoal, que estavam sujeitos a péssimas condições de vida, a marginalização política, ou seja, que tinham péssimas condições de vida. Conselheiro também pregava a necessidade do trabalho coletivo, aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. Todo mundo deve trabalhar. Quem quer comer tem que trabalhar e tem que ter fé em Deus, tem que frequentar a igreja, tem que fazer suas orações diárias. A produção era coletiva. Produção e comercialização de alimentos. Porém, pessoal, olha só, o que os trabalhadores tinham que fazer? Todo mundo tinha que, evidentemente, ir para a lavoura, trabalhar para produzir alimentos necessários à sobrevivência do arraial. O excedente dessa produção de alimentos poderia ser comercializado, mas todo mundo deveria trabalhar e a galera também deveria contribuir na defesa da comunidade. Existia um batalhão, né? Uma espécie de exército paramilitar que defendia a comunidade de Canudos
de seus inimigos. E olha que os inimigos dos habitantes de Canudos não eram poucos, pessoal. Agora, uma curiosidade, um detalhe, uma observação muito importante que você deve fazer aí no seu caderno é o fato de que, mesmo tendo essa questão do trabalho comunitário lá em Canudos, existia também a propriedade privada da terra e também de outros bens. Então, um detalhe interessante, pessoal. Canudos não era uma espécie de comunismo primitivo. Apesar de todos precisarem trabalhar para garantir a sua sobrevivência e a sobrevivência de todos enquanto uma comunidade organizada, lá também existiu a propriedade privada da terra e de outros bens, como por exemplo o pequeno comércio. Quem é que fazia a oposição a Antônio Conselheiro, pessoal? Quem era contra Antônio Conselheiro? Olha só, os coronéis, os latifundiários da Bahia, os coronéis, perfeito? Os grandes proprietários de terra eram contrários ao Arraial de Canudos, contrários à liderança messiânica exercida pelo beato Antônio Conselheiro. Por que razão? Já falamos a razão. Por conta da ida da mão de obra das fazendas pro Arraial. Então, quanto mais crescia o Arraial de Canudos, mais os coronéis baianos perdiam trabalhadores, perdiam mão de obra para suas propriedades. É claro que isso contrariava todo aquele poder, toda aquela autoridade exercida pelos coronéis. Os coronéis que vão ter grande protagonismo político na Primeira República, por conta da vigência do voto de cabresto, pessoal, vão ter a sua autoridade contestada com a existência do Arraial de Canudos, que vai representar justamente uma ameaça a essa autoridade, a esse poder exercido pelos coronéis. Outro aspecto, a identificação de Antônio Conselheiro como monarquista. Você se lembra que eu falei no início da aula que Antônio Conselheiro via a República como obra do diabo, obra do demônio do tinhoso, do Satanás. Então, por essa razão, os inimigos do Arraial de Canudos vão dizer que Conselheiro era monarquista e vão dizer que Conselheiro representava uma ameaça para a recém-implantada República no Brasil. Então vamos lembrar que a República foi implantada no Brasil no ano de 1889, beleza? E o Arraial do Belo Monte formou-se em 1893. Portanto, a República estava dando seus primeiros passos. A República estava em fase de consolidação. Era o governo do primeiro presidente civil do Brasil, porque os dois primeiros presidentes foram militares, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Depois, o poder foi entregue aos civis com Prudente de Moraes. Durante o governo do presidente Prudente é que aconteceu todo esse movimento no sertão da Bahia, conhecido como Revolta de Canudos. Outro aspecto importante foi a não legitimação das práticas religiosas laicas. Aliás, as práticas religiosas locais, que eram feitas justamente pelo conselheiro. Quem é que não reconhecia as práticas do beato Antônio Conselheiro, que celebrava missa, celebrava casamentos, batizados e tudo mais? A Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja não vai reconhecer conselheiro como, vamos dizer assim, alguém preparado para esses ofícios clericais. Perfeito? Porque conselheiro não tinha uma formação religiosa oficial. Conselheiro era um pregador, ele conhecia a Bíblia de forma autodidata, podemos dizer assim. Estudou a Bíblia durante muito tempo e começou a fazer as suas pregações. Mas a Igreja Católica, até para não ter o seu poder contestado,
jamais admitiu o conselheiro como um líder religioso oficial. Via o conselheiro como um fanático religioso. Perfeito? Então a Igreja Católica não legitimava as práticas religiosas estabelecidas no Arraial de Canudos, tratando o conselheiro como um verdadeiro fanático. É por essa razão que serão incentivadas a formação de várias expedições militares com o objetivo de destruir completamente a comunidade do Belo Monte. Então você tem aqui a oposição dos coronéis da Bahia, oposição das autoridades governamentais e autoridades eclesiásticas também. A Igreja Católica vai se portar contra Canudos. E o governo também. Inicialmente o governo da Bahia e depois o governo federal, vendo a existência do Arraial de Canudos como uma própria ameaça para a República, para a recém-fundada República no Brasil. Por essa razão são enviadas uma série de expedições militares. As 3 primeiras expedições, mandadas entre 1896 e 1897, foram derrotadas pelos sertanejos de Canudos. Olha só que detalhe interessante, pessoal. A primeira expedição que foi enviada para o Arraial do Belo Monte era uma expedição local, uma expedição municipal. A segunda expedição já era uma expedição estadual, do governo da Bahia. A terceira expedição, por sua vez, era uma expedição nacional. É o Exército Brasileiro chegando no Arraial de Canudos para destruir essa comunidade. Uma expedição comandada pelo Moreira César, um experimentado líder militar do Exército Brasileiro que havia participado, por exemplo, do combate à Revolução Federalista no sul do Brasil, o famoso corta-cabeças, Moreira César. Sabe o que aconteceu com ele lá em Canudos? Ele que acabou morrendo, ele que acabou perdendo a cabeça lá em Canudos. Porque as 3 primeiras expedições que foram enviadas para destruírem a comunidade de Canudos foram completamente rechaçadas pelos sertanejos, que utilizavam-se de táticas de guerrilha. Conhecedores da vegetação e do relevo dessa região do sertão da Bahia, eles facilmente derrotaram as expedições que foram enviadas para destruí-los. No entanto... Olá, meus amigos, com licença, estou interrompendo a sua aula, mas é para dar um recadinho muito importante para você. Ah, professor, aonde que está, professor, o PDF dessa videoaula? Gente, atenção, o PDF dessa videoaula, ela se encontra lá no nosso site, né? Lá com o curso, tem um link aqui embaixo da aula, né? Só que é o seguinte, né? Esse PDF, a gente pede aí uma pequena contribuição por parte aí do nosso seguidor, do nosso aluno, de R$ 29,90. Por quê? Porque a gente tem cursos aqui na sala com curso, né? Então, todos os PDFs, PM Bahia, de todas essas videoaulas que a gente está disponibilizando, mais o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, meta todo dia, você tem meta, você sabe que você vai estudar, a gente vai ranquear você, a gente vai monitorar o seu desempenho no site por apenas R$ 29,90. Bacana? Então, clica aqui embaixo. E aproveitando, nós temos também o nosso super aulão de véspera aqui da Lá Concurso, que custa apenas R$ 49,90. Bacana? Fui, boa aula, tchau! Meus amigos, a 4ª expedição foi fatal para os conselheiristas. A 4ª expedição, enviada já em meados de 1897, contando com cerca de 15 mil homens, destruiu completamente o Arraial de Canudos. O próprio Antônio Conselheiro morreu antes mesmo do cerco final ao Arraial de Canudos. Quando o exército finalmente invadiu e destruiu essa comunidade, o Conselheiro já estava morto, já estava sepultado, mas teve a sua sepultura profanada e teve a sua cabeça decepada e levada para Salvador.
O exército queria a todo custo provar que Antônio Conselheiro era um fanático, era um demente. Perfeito? Então a cabeça dele foi levada para a Faculdade de Medicina de Salvador após a destruição do Arraial de Canudos, o cerco final contra a sua população que foi dizimada. Perfeito? Houve uma grande dizimação da população de Canudos, restando poucos de seus sobreviventes. Olha só, Euclides da Cunha foi correspondente do jornal Estado de São Paulo. Euclides da Cunha, esse importante escritor brasileiro, membro da Academia Brasileira de Letras, importante escritor brasileiro, ele atuou como jornalista, como correspondente do jornal O Estado de São Paulo e teve uma curta permanência no cenário da Guerra de Canudos, tendo contato durante esse período com soldados feridos, com jagunços capturados e com moradores do Arraial de Canudos. E aí ele reuniu todas essas informações, essas matérias jornalísticas que foram enviadas para São Paulo, posteriormente foram reunidas na obra chamada Os Sertões, publicada no ano de 1902, e que tem três partes: o homem, a terra e a guerra. São as três partes do livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, onde ele fala que o sertanejo é, antes de tudo, um forte. O contexto em que se deu a destruição do Arraial de Canudos, pessoal, olha só, é o contexto da Primeira República no Brasil. Vamos lá, Primeira República no Brasil é o período que vai de 1889, data da proclamação, até 1930, quando tivemos o advento da chamada Revolução de 30, que levou ao poder Getúlio Vargas. Então essa é a Primeira República. Por sua vez, a Primeira República está subdividida em duas etapas. A primeira delas chama-se República da Espada, que é o período em que o Brasil teve dois presidentes militares, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Depois a gente teve a República Oligárquica. República Oligárquica é o período em que houve o predomínio da oligarquia cafeeira, principalmente de São Paulo e Minas Gerais, na condução política nacional. Portanto, o contexto em que tivemos a Guerra de Canudos e a destruição do Arraial é o da República Oligárquica, governo do presidente Prudente de Moraes. É uma fase em que nós tivemos a consolidação da República no Brasil. Então as autoridades republicanas vão passar a combater o fanatismo religioso. Eu disse para você que Antônio Conselheiro era visto pelas autoridades republicanas e pelas autoridades eclesiásticas como um fanático, como um louco, não é? Que estava arrastando sertanejos para essa região, um verdadeiro fanatismo religioso. Então deveria ser combatido. E o combate ao messianismo, essa crença no retorno de D. Sebastião, essa crença numa nova era de fartura, de abundância, prosperidade. As autoridades republicanas viam o messianismo como um atraso cultural que deveria ser combatido. Eu trago aqui para ilustrar a nossa aula, pessoal, algumas imagens, alguns desenhos que dão para a gente uma ideia de como Antônio Conselheiro era retratado na capital da República, o Rio de Janeiro. Perceba que esta imagem aqui, publicada em um jornal do Rio de Janeiro, mostrando Antônio Conselheiro pintando o diabo no sertão. Pela Bahia, o célebre Conselheiro tem dado o que fazer e pode-se mesmo dizer que tem pintado o
diabo. Ou seja, aqui tem a função de passar a ideia de que Conselheiro era um verdadeiro fanático religioso que precisava ser combatido. Por que os jornais cariocas apresentavam essa visão de Antônio Conselheiro, pessoal? Por uma razão muito simples. Precisava-se da opinião pública, era necessária o apoio da opinião pública para justificar a violenta repressão ao Arraial de Canudos, que levou à sua completa destruição. Perfeito? Então precisava-se do apoio da população do Rio de Janeiro, do apoio da população da capital do Brasil, para justificar essa verdadeira barbárie que foi cometida, essa extrema violência na destruição do Arraial do Belo Monte. Olha uma outra ilustração também, pessoal, que foi feita nessa época, mostrando o Conselheiro barrando aqui, ó, essa mulher. Essa mulher representa quem? Essa mulher representa a República. Olha aqui o barrete frígio na cabeça dela, aqui, ó, esse boné aqui, ó, esse espécie de chapéu, barrete frígio. É o símbolo da República. Então, tá dizendo assim, ó, até tomando ares de dizer à República, alto lá, aqui, daqui não passarás. Ou seja, tratando o Conselheiro como um fanático religioso e como um monarquista inveterado que representava uma ameaça à República Brasileira. Tudo isso para se justificar a violenta repressão que levou à destruição do Arraial. Beleza? Então, pessoal, vamos então conferir agora algumas questões importantes para consolidar o seu aprendizado, para perceber se você está conseguindo assimilar esse conhecimento e vai conseguir detonar no dia da sua avaliação. Vamos lá então, olha só essa questão que caiu para o concurso da Polícia da Bahia, moçada, Polícia Militar da Bahia. O enunciado diz o seguinte: a estrutura agrária marcada em vastas áreas somava-se o total descaso das elites e do governo com as carências da população sertaneja. A tensão explodia com frequência, quase sempre em momentos de seca prolongada, como nas duas últimas décadas do século XIX. Durante as secas prolongadas, a população perdia suas fontes de sustento e muitas pessoas procuravam sobreviver migrando para outra região. Também se disseminava nessas épocas o misticismo religioso. Uma vez condenados à miséria material, os sertanejos passavam a buscar apoio no imaginário espiritual, levando uma vida de devoção religiosa e exaltação mística. O misticismo religioso quase sempre se desenvolvia em torno de um líder carismático, cujo discurso era capaz de mobilizar as populações com promessas, como a salvação eterna, em troca das misérias terrenas. Muito bem, então nesse texto nós temos aí uma leitura, uma caracterização do sertão do Nordeste durante o final do século XIX, marcado por secas, por exploração, por fome, por miséria e pelo surgimento também desses líderes carismáticos, místicos, que pregavam uma nova era, o messianismo, como foi o caso de Antônio Conselheiro. O texto pode ser corretamente relacionado ao movimento social ocorrido no Brasil. Que movimento é esse, pessoal? Movimento que aconteceu no sertão da Bahia, no contexto do final do século XIX, marcado pela existência de um líder messiânico, carismático, místico, religioso, que foi o Antônio Conselheiro. Então, é um movimento conselheirista de Canudos, ocorrido no sertão da Bahia entre 1893 e 1897. A alternativa correta, portanto, letra A.
Segunda questão, olha só, mais uma questão da Polícia Militar da Bahia, de 2011 essa aqui. Se por um lado a dimensão política do modelo de Estado decorre da dimensão religiosa do pensamento de seu fundador e assim ambas se suportam reciprocamente, o mesmo parece ter ocorrido com a dimensão econômica do desenho daquela sociedade. De fato, a fortíssima raiz cultural do trabalho coletivista e da ajuda mútua no meio rural, largamente empregados na região da Caatinga, sugerem que o Estado desenvolveu-se com a prática disseminada de um modelo de economia centrada na produção coletivista e que foi, na realidade, um grande mutirão de Canudos. O texto apresenta características da comunidade do Belo Monte, do Arraial de Canudos. A análise do texto, aliada aos conhecimentos sobre os movimentos sociais na Bahia, permitem afirmar que ele se refere a, vamos ver aqui, letra A, Conjuração Baiana, revolta popular contra a opressão da igreja sobre a população sertaneja. Letra B, Sabe Nada, movimento que pregava a liberdade de culto e religião e o rompimento político com Portugal. Letra C, Revolta dos Malês, insurreição que defendia a queda do império e a instalação do islamismo no sertão baiano. Letra D, Revolta da Chibata, revolução de caráter comunista que defendia a queda da República. E letra E, Revolta de Canudos, movimento de caráter místico-religioso que estabeleceu um povoado independente cuja existência era pautada no comunitarismo. Todo mundo trabalhava para garantir a sobrevivência de todos, na produção agrícola, na própria comercialização desses alimentos. Verdade, é o Arraial de Canudos, é a comunidade do Belo Monte, pessoal, sob a liderança do Beato Conselheiro. A alternativa correta, portanto, letra E de Edenilson. Legal, próxima questão aqui, olha só. Segundo Roberto Ventura, existe muita diferença entre o que pensava Antônio Conselheiro e a versão que Euclides da Cunha fez dele e do movimento de Canudos. Escreveu Ventura que Euclides da Cunha percebia Conselheiro como um líder guiado por forças obscuras e ancestrais e por maldições hereditárias que o levaram à insanidade e ao conflito com a ordem republicana. Viu Canudos como desvio histórico capaz de ameaçar a linha reta republicana. Contudo, os sermões de Conselheiro, recolhidos em 2 volumes manuscritos, a que Euclides não teve acesso, mostram um líder religioso muito diferente do fanático místico ou do profeta milenarista retratado em Os Sertões. Relatam um sertanejo letrado, capaz de exprimir de forma articulada suas concepções políticas e religiosas que se vinculavam a um catolicismo tradicional corrente na igreja do século XIX. Então, olha só, pessoal, essa citação aí do antropólogo Roberto Ventura apresenta um revisionismo sobre Canudos e sobre o próprio Antônio Conselheiro, apresentando uma imagem dele e do próprio movimento de Canudos diferente da imagem retratada por Euclides da Cunha na obra Os Sertões, quando Euclides da Cunha mostrava Conselheiro como um líder fanático, um líder messiânico, um desvio histórico que representava uma ameaça à linha reta republicana. Já o Roberto Ventura vai dizer que, baseado nos sermões de Conselheiro, recolhidos em 2 volumes manuscritos a que Euclides da Cunha não teve acesso em suas pesquisas para escrever o livro Os Sertões,
mostram que Conselheiro era um sertanejo letrado capaz de fazer discursos bem argumentados, discursos políticos e religiosos, e que as práticas religiosas de Conselheiro não destoavam dos preceitos religiosos da Igreja Católica do final do século XIX. Então é um revisionismo sobre o próprio movimento de Canudos e a liderança de Antônio Conselheiro. De acordo com essa nova interpretação de Ventura, o movimento de Canudos e seu líder lutavam pela criação de um local de, letra A, fuga da população rural oprimida pelos coronéis da Bahia e pelos bispos e padres locais que os exploravam. Em Canudos, a população era militarizada e armada para o confronto direto com os políticos da capital, vistos como ateus e guiados por forças obscuras e monarquistas. Olha, nada disso, pessoal. O Ventura está dizendo que o Antônio Conselheiro era um líder culto, que sabia argumentar questões políticas, questões religiosas, e que suas práticas não eram muito diferentes das práticas tidas como formais da Igreja Católica do final do século XIX. Não está dizendo que Conselheiro era uma espécie de Robin Hood do sertão que roubava dos ricos para dar para os pobres. Nada disso. Que ia formar uma comunidade militarizada para atacar os políticos da capital da Bahia. Nada disso. Afirmação incorreta. Letra B. Refúgio sagrado contra as secas e as leis seculares da República, como o casamento e o registro civil. Por essa razão, Canudos gerou conflitos com os proprietários de terra e com a Igreja Católica. Também serviu de pretexto à repressão dos grupos monarquistas, contribuindo para a implantação da política dos governadores, criada pelo presidente Campos Salles em 1898, justamente um ano após a destruição de Canudos. Olha, essa afirmação é correta, pessoal. Sim, de acordo com o que Roberto Ventura nos apresenta nessa nova interpretação, nessa releitura do movimento de Canudos, essa comunidade era um refúgio da seca, da exploração, da opressão exercida pelos coronéis. Perfeito? E a Igreja Católica não reconhecia as práticas religiosas de Conselheiro. E a própria República, recém-implantada no Brasil, vai colocar o movimento como um fanatismo monarquista. Isso vai servir de pretexto para um processo de repressão violento contra grupos monarquistas que aconteceu no Brasil como um todo, com a política dos governadores que foi implantada por Campos Salles. Perfeito? Essa afirmação está correta, sim senhor. Letra C. Esconderijo de jagunços e cangaceiros que lutavam por uma melhor distribuição de renda, roubando dos ricos e proprietários, não é? E distribuindo o montante entre a população de Canudos. Isso gerou conflitos com os ricos proprietários. Apesar da intervenção da Igreja Católica, Conselheiro acabou preso e condenado à forca. Não, gente. É o que eu falei agora há pouco. Antônio Conselheiro não era Robin Hood do sertão, não, gente. Não roubava dos ricos para doar aos pobres. Nada disso. Nada disso. Qual que era a treta de Conselheiro com a República? A questão do casamento civil e dos registros civis. Os cartórios de registro civil. Pessoal, qual era a treta dos coronéis em relação a Canudos? É que os coronéis estavam perdendo mão de obra e eleitores que seguiam os ensinamentos de Antônio Conselheiro. Perfeito? E Conselheiro não foi preso e condenado à forca, ele morreu antes do cerco final a Canudos. Teve inclusive a sua sepultura aberta e a cabeça decepada levada para Salvador, como a gente falou na aula de hoje. Letra D, abrigo para uma população pobre vítima da seca nordestina e da constante imigração para o centro-sul do Brasil republicano. Apesar das boas intenções,
e de seus estudos, Conselheiro tinha uma política religiosa arcaica. Vamos sublinhar essa parte aqui. Ele diz que Conselheiro tinha uma prática religiosa arcaica e via a República como um desvio histórico. Por isso foi combatido e morto. Não, não é isso que o Ventura nos diz. Ele vai dizer que as práticas religiosas de Conselheiro estavam de acordo com o que era pregado pela Igreja Católica do final do século XIX, gente. E quem vai identificar Conselheiro como um desvio histórico, um fanático monarquista, é Euclides da Cunha, e não o nosso Roberto Ventura. Errada também a letra D. Como dissemos, a alternativa correta é a letra D de bola, pessoal, que fala que o acontecimento e a repressão de Canudos, a identificação desse movimento como um refúgio de monarquistas, vai servir de pretexto para o governo federal reprimir os grupos monarquistas pelo Brasil, a partir da implantação da política dos governadores com o presidente Campos Salles, isso lá em 1898. Muito bem, pessoal, chegamos então ao final dessa aula, espero que ela tenha sido bastante proveitosa para os senhores. Um grande abraço a todos e até... Olá, meus amigos! E aí, gostou da nossa videoaula? Ótimo, bacana. Então, estou aqui mais uma vez para convidar você a adquirir o material de apoio aí. A gente está pedindo aí uma contribuição simbólica aqui da Lá Concurso por R$ 29,90, né? Todos os PDF, mais essa metodologia aí fabulosa do Personal Coach. Eu vejo que muitos alunos não conseguem ter alta performance porque não conseguem elaborar um plano de estudos, né? Uma sequência coerente, prioritária. Ele vai se perdendo no conteúdo. Então, o Personal Coach vai te ajudar bastante nisso por apenas R$ 29,90. E claro, a chamada daquela cerejinha do bolo que vai coroar a sua preparação para esse concurso inédito aqui da PEM Bahia. O nosso super aulão de véspera, tá? Aqui estão os professores aqui, já estão todos eles contratados, combinei com todo mundo já, 30 horas, né? Cada professor vai gravar blocos de 30, por exemplo, pegar aqui o professor Edenilson, né? 2 horas, então ele vai ter 4 blocos aí, tá? 4 blocos de 30 minutos, né? Isso aqui não será disponibilizado no YouTube, será lá na nossa plataforma do Lá Concursos, o link está aqui para você fazer a sua inscrição, né? Por apenas R$ 49,90, tudo bem, gente? Então, um forte abraço, espero vocês. Tchau, fui! Clique lá.